Bom, o título da nossa palestra é a hidrologia aplicada a sistemas ambientais. E a palestra ela está desenvolvida no sentido de abordar a importância da hidrologia, né, que é o caminho da água na natureza, a gente poder ter uma visão bastante importante como a água circula e como ela caminha os diferentes capítulos da hidrologia. Em seguida, nós estamos avaliando como que esses dados hidrológicos vão influenciar nos problemas do homem, né, em termos da necessidade de água que o homem precisa, em termos do problema da água nociva, daí a importância do homem precisar dos dados hidrológicos para implantar os sistemas ambientais. E, por último lugar, nós iremos discutir os problemas dentro desses sistemas ambientais. Você pode ter sistemas que levem em conta a sustentabilidade ambiental e outros que não levam em conta isso, e aí nós estamos colocando em risco o planeta. Então, nós vamos concluir procurando abordar os sistemas ambientais baseados em dados hidrológicos, medidos, atualizados e ao longo do tempo, de tal forma que esses sistemas ambientais possam levar em conta o conceito de sustentabilidade, ou seja, implantarmos soluções limpas, com práticas sustentáveis, de tal forma que nós possamos controlar a água nociva, aproveitar de forma ordenada a água útil, sem destruir o ecossistema da bacia hidrográfica, com a preservação dos ecossistemas hídricos, de tal forma que o homem possa desenvolver e progredir, levando em conta o equilíbrio da natureza, e somente dessa forma nós iremos permitir uma vida melhor, uma vida mais viável para as futuras gerações. Primeiro ponto, dentro dessa visão da sustentabilidade ambiental, é exatamente o conceito, né? Os sistemas ambientais, você pode ter dois tipos de sistema ambiental. Um sistema ambiental, implantar uma obra de controle da água da natureza, que gera impacto ambiental, essa obra não tem sustentabilidade ambiental. É um sistema ambiental, mas que não tem sustentabilidade. Ou você pode implantar sistemas ambientais baseados também na hidrologia, nos dados hidrológicos, que tenham sustentabilidade ambiental. E é isso que a gente tem que buscar. Vocês, como profissionais que trabalham com a meteorologia, são fundamentais, porque os dados meteorológicos são fundamentais no dimensionamento desses sistemas ambientais. Vocês estão vendo o problema da região serrana, né? Por uma falta de uma previsão adequada, aquela tragédia onde morreram mais de 1000 pessoas ali naquela região. Então, nós vamos buscar sistemas ambientais que tenham sustentabilidade ambiental. Para quê? Para daqui a 70 anos, no futuro, a água, ainda ter água para todo mundo. Quando você tem a vida do homem tem sustentabilidade ambiental, o homem pode viver permanentemente na Terra, né? Você vê, o homem, eu já assisti com a Mariana e Maria Luísa umas 10 vezes esse filme Home. O nome do filme é Home, Nosso Planeta, Nossa Terra. Ainda há tempo de salvar o planeta. Home, Nossa Casa, Nossa Terra. Ainda há tempo de salvar o planeta. Se o Cefete quiser, eu acho que é um filme que vale a pena botar para todos os alunos, que ele mostra exatamente o início da vida no planeta, né? O homem vive no planeta, gente, há milhares de anos, né? E ele nunca teve problema ambiental, nunca faltou água, nunca faltou recurso natural. Está faltando agora. Porque a atuação do homem não está tendo sustentabilidade ambiental. Então, ele está colocando em risco o seu futuro. Aí eu vou falar uma outra coisa para vocês, antes de começar aqui, que eu vou ter muita coragem no que eu vou falar agora. Estou falando para meteorologistas. Eu pretendo concluir a minha palestra que o problema do planeta, ao contrário do que muita gente fala, ao contrário do que o IPCC fala, o grande problema do planeta não é o aquecimento global, no meu entender, né? O grande problema do planeta é a falta de sustentabilidade ambiental na gestão que o homem está tendo em relação ao meio ambiente. Se ele tiver uma gestão com sustentabilidade ambiental, é óbvio que ele vai lançar menos carbono na atmosfera. Então, ele vai ter menos problema de aquecimento global. Mas não é só isso, ele também vai ter mais água para o futuro, vai ter mais minério. Então,
esse é um grande problema do planeta. E isso que eu estou comentando com vocês vai em desacordo com o que muitos, inclusive, meteorologistas, climatologistas falam, e que eu não concordo nesse aspecto. Hoje em dia, grande parte das enchentes que assolam o planeta não é só devido ao aquecimento global, é devido à degradação da bacia hidrográfica. Isso é que eu vou começar a conversar aqui. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos falar então sobre o caminho da água na natureza, não é isso? Então, primeiro nós temos que ter a visão de ecossistema. Então, eu vou dar uma visão mais ampla, uma visão hidrológica mais ampla aqui. A água faz parte dos ecossistemas, é um componente fundamental. E o que é um ecossistema na natureza? É um sistema de influências mútuas entre a parte biótica, que são os seres vivos, os vegetais e os animais, e a parte abiótica, que os seres vivos, para sobreviver, dependem da parte abiótica. E a água é a parte abiótica das mais importantes. Sem água não há vida, né? E a água, ela existe tanto na atmosfera, quanto na litosfera, no ar, no solo e na água. Não só a água para beber, mas a água como ecossistema. Uma série de seres vivos dependem do ecossistema hídrico. Então, a gente não tem que pensar a água só como uma coisa inanimada, abiótica, para o homem usar. Mas a água natural, ela abriga uma vida muito intensa, e nós temos que ver a água desta forma na natureza. Bom, agora a quantidade de água no planeta, né? A quantidade de água no planeta, essa figurinha os livros normalmente abordam, né? Do 100% da água que existe no planeta, água livre e circulante, 97,5% estão na água do mar, né? 3/4 da superfície do planeta é oceano. Então, a grande parte de água que existe no planeta é salgada. Portanto, o homem não pode utilizar. A gente bebe água doce, ninguém bebe água salgada. E você pode dessalinizar essa água, mas é caríssimo, como eles fazem na Arábia, porque eles pagam isso em cima do petróleo. Não é sustentável. Nós temos que viver com a água doce que existe, que são esses 2,5%. Só que desses 2,5%, 1,7% está preso nas calotas polares. Então, nós só temos disponível para uso do homem água doce 0,77% que é água doce disponível. Então, por que eu coloquei essa figura? Para vocês verem como é importante a gente entender o caminho da água na natureza e a gente saber preservar essa água, que ela não é infinita como muita gente pensa e fica usando água, esbanjando, e essa água aí sim pode acabar. Bom, aqui eu coloquei algumas propriedades da água para vocês verem a importância que a água tem, que a gente depois vai entrar na hidrologia. 3/4 da superfície do planeta é formado por água. Não quer dizer que a maior parte do planeta seja de água, não. Isso aí é só uma casca de ovo ali, que a grande parte do planeta é sólida, mas a superfície do planeta, 3/4 é água. Isso tem uma importância capital para o equilíbrio do planeta, tem importância capital para a vida do planeta, porque é graças a isso que existe o ciclo hidrológico, a grande evaporação que existe. Então, isso é fundamental para a vida do planeta. 70% do nosso corpo é água, não sei se vocês sabiam, como a água é importante. Você pode até viver mais tempo sem comer, mas sem água você morre rapidinho, como a água é importante. A água é o solvente universal. O que isso tem de importância para a gente? Tudo. Vocês já tomaram banho de óleo ou de algum outro produto? Não. A água é que permite a higiene dos seres vivos. Os animais tomam banho de água. A água ela é importante para carregar impurezas, né? A água, então, é para dissolução de nutrientes, que os vegetais não se alimentam de nutrientes no solo. Esses nutrientes são dissolvidos pela água, permitindo a nutrição dos vegetais que estão na base da cadeia alimentar. Olha como a água é importante para os ecossistemas. A água tem elevada tensão superficial, é uma propriedade da água. Vocês sabem o que é essa propriedade de elevada tensão superficial? É uma propriedade que se faz sentir quando você tem dois meios, digamos, a água e o ar. Aí, entre a interface entre um meio e o outro, você tem uma película, forma-se uma película, né? A tensão superficial é exatamente na interface entre um meio e outro, tá? Então, por exemplo, você vê bem claramente essa propriedade da água num lago. Vocês nunca viram um inseto andando em cima da água? Você não vê poeiras flutuando na superfície da água? Isso ocorre devido a essa propriedade. Existe essa película devido a elevar a tensão superficial da água. Mas isso tem repercussões fundamentais para os ecossistemas, não é só essa repercussão. Inclusive, tem alguns seres em ecologia, são os nêustons, são alguma família de insetos cujo habitat deles
é a superfície da água, né? E algumas poeiras que têm densidade maior do que a água, elas não afundam, porque elas ficam acima daquela película. Agora, devido a essa propriedade da água, é que é possível a existência da franja capilar. O que é a franja capilar? Você não tem água subterrânea? A água da chuva não infiltra no ciclo hidrológico? Aí ela vai alimentar o lençol freático lá embaixo, que é a água de saturação, a água de encharcamento. Só que o vegetal não gosta de água de encharcamento. Você vai na tua casa, planta uma plantinha num vaso e veda o fundo e bota com água até a superfície. Vê se o vegetal vai viver, ele vai morrer. A água de encharcamento só é boa para algumas culturas, entendeu? Como o arroz, poucas culturas. O vegetal não gosta, ele gosta de água capilar, que é aquela água que fica entre os grãos do terreno, é aquela água que ele absorve. Então, devido à permeabilidade do terreno, a água de saturação ela é puxada para níveis superiores, então acima do lençol freático você tem uma espessura de água capilar. Por isso que na natureza você tem 4 a 5 meses de períodos chuvosos, né, onde chove, 7 a 8 meses de estiagem que não chove. Por que o vegetal na natureza não morre? De onde que ele tira a água? Ele tira lá de baixo, não é do lençol freático, que aquela água de saturação é ruim para ele, é da franja capilar, que só existe devido a essa propriedade da água de elevada tensão superficial. Isso é que sustenta a vida no planeta. Olha como a água é importante. É uma água capilar devido a essa propriedade que a água tem, que a água é fundamental para o vegetal. A água tem alto calor... E além disso, só existe nuvem. Vocês estão vendo isso com a professora Cristiane? O que é a nuvem? Nuvem é água líquida, né? Só existe nuvem graças a essa propriedade da água. Você vê bem claro no orvalho. Você vê a gota de água, você vê a água e o ar, aí forma aquela película. Então, graças a isso é que existem as diferentes partículas hídricas atmosféricas, graças a essa propriedade de elevar a tensão superficial da água. Olha como a água é uma substância fantástica. Se não existisse essa propriedade, não existiria o ciclo hidrológico, não existiria água na Terra, que essa água iria embora e ia acabar. Então, devido às nuvens, é que você tem a possibilidade da água estar sempre voltando devido à precipitação, né? A água tem alto calor específico. Qual é a consequência dessa propriedade da água? É o amortecimento térmico. Vocês notem que nas áreas próximas às grandes massas hídricas, próximo ao litoral, por exemplo, o clima é mais ameno. Por quê? Você tem mais umidade no ar, porque tem mais evaporação, e a água é um amortecedor térmico. Isso você vê bem claro quando você vai à praia. Todo mundo já foi à praia aqui, é claro, né? Então você vai à praia, pega aquele sol de 10 horas da manhã, aquele calorão, você tem até medo de entrar na água, aquela água geladinha, é ou não é? Agora, alguém já tomou banho de praia à noite? É uma delícia, não é verdade? A água é morninha. Por quê? Apesar de estar mais frio à noite, a água está morna, porque a água é um amortecedor térmico, devido a essa propriedade. Então, nas regiões próximas às grandes massas de água, o clima é mais constante. Na região do deserto, que está longe de massas d'água, você faz muito frio, de noite e de dia muito calor, você tem grandes flutuações, então o clima é muito mais alterado, de dia é muito calor e de noite é muito frio, a grande defasagem térmica. Onde você tem mais a umidade do ar, o clima é mais constante. E, obviamente, onde tem mais floresta, vocês já andaram na estrada aqui no Brasil, a região que está toda desmatada é muito mais quente de dia, onde você passa perto de uma floresta não é muito mais fresco. Por quê? Por causa da evapotranspiração. O vegetal pega a água do solo, utiliza a água no seu processo metabólico e libera a água pela folha. E aí você tem mais umidade do ar e o clima fica mais ameno. Não é fantástico a natureza? Bom, e a água tem densidade máxima aproximadamente 4 graus. É uma coisa fantástica. A maioria das substâncias na natureza, a densidade máxima é no estado sólido. A água não, é no estado líquido. Por isso que o gelo flutua. A densidade máxima da água não é no estado sólido, é aproximadamente a 4 graus. E isso é o que explica a formação dos icebergs. E a gente hoje em dia está sofrendo esse problema, a importância do equilíbrio do planeta, das calotas polares, que com o aquecimento global elas estão derretendo, e isso pode gerar grandes repercussões no planeta, quando a maioria das grandes cidades podem ficar embaixo d'água, porque vai gerar uma elevação do nível médio dos mares. Você está vendo, o homem está gerando um desequilíbrio que foi montado, e isso só foi possível graças a essa densidade que a água possui, que é no estado líquido a 4 graus. Bom, portanto, a água é vida. Água é vida.
Onde você não tem água, nos ecossistemas com pouca água, a biodiversidade é muito mais fraca, muito mais pobre. Mas essa água útil, fundamental para a vida, ela também pode transmitir doenças. Ela é a água nociva, é um excelente meio de transmissão de doenças, né? Isso tudo a gente vai entender dentro do ciclo hidrológico, com a atuação do homem no ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico passa a circular uma água contaminada, gerando doenças, as inundações geram mortes, destruição e também riscos à saúde da população e por aí vai. Mas a água, ela é fundamental na produção de alimentos, a água é fundamental na produção de energia hidrelétrica, a água é fundamental para matar a nossa sede e para vários usos, para lazer e por aí vai. Bom, aqui já estamos entrando no tema da palestra, que é hidrologia. Então, gente, vocês já começaram a ver com a professora Cristiane que a hidrologia nada mais é do que você estudar as diferentes etapas do ciclo hidrológico, né? Que é um ciclo fechado. Então, a água circula permanentemente na natureza. Se nós considerarmos, vamos botar como base para explicar o ciclo hidrológico as nuvens, né? Então, tudo começa da precipitação, né? Mas, na realidade, isso é um ciclo fechado. Então, primeiro, nuvem não é água de vapor. Isso ninguém pode ter dúvida, né? Como 3/4 da superfície do planeta é de água, então você tem a maior evaporação, vem de onde? Dos oceanos, claro, certo? Essa água evapora dos oceanos, como os ventos predominantes são na direção dos continentes, dos oceanos para os continentes, esse vapor d'água que evaporou e foi para a atmosfera, ele tende a ir em direção aos continentes, e quando chega nessa região aqui, que é o nível de condensação, essa água de vapor se condensa e se transforma em água líquida. Então, a nuvem é água líquida. Por que ela não cai? Obrigado, professor. Por que a água não cai? Porque são gotículas muito finas e elas não têm peso suficiente para cair, elas ficam lá em cima. Aí começa a ter mais formação do vapor, se condensar, vai formando mais água, essas gotículas vão aumentando, até que chega a um certo ponto, ela fica muito pesada, aí é deflagrada a precipitação. Tanto que tem alguns fatores que vocês conhecem melhor do que eu, que eu não vou ser corajoso de falar com o meteorologista, quais são as origens das nuvens. Você tem nuvens, precipitações tipo convectivas, formadas por células de convecção, típicas chuvas de verão, são fatores que vão propiciar a deflagração da precipitação. Você tem as precipitações tipo orográficas, aquelas quando o vapor d'água vem, bate na montanha, ele sobe, aí se condensa e forma nuvem ali. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, você tem a conjunção desses fatores, quando cai essa chuva de verão, que tem montanha e mar. Então, você vem, o vapor d'água vem, a montanha, como chove muito no litoral do Nordeste, porque a massa de ar do mar vem, bate na Serra do Mar, sobe e chove muito no litoral e esse vapor não vai para o interior. Por isso você tem a região semiárida, que falta água, porque a montanha barra e chove muito ali no litoral. Então, a influência da orografia, da geografia na precipitação, isso existe, bem como o fator das células de convecção, que é um outro tipo de chuva, são as chuvas convectivas, típicas chuvas de verão. E tem um outro tipo de fator que vai propiciar também a precipitação, que são as chuvas ciclônicas, quando há uma penetração de uma frente fria, então você tem uma instabilidade, só que há uma diferença, né? A chuva de verão, ela cai muita água em pouco tempo, então tem grande intensidade e pouca duração, né? Agora, a chuva ciclônica não, é o contrário. Ela é aquela chuvinha fina que fica várias horas ou até dias. Então, é uma chuva de pouca intensidade e duração longa. E, obviamente, isso tem repercussões muito importantes na natureza, que a chuva intensa propicia o quê? As enchentes, né? E a chuva de pouca duração e de grande duração e pouca intensidade propicia mais os deslizamentos de encosta, porque ele vai encharcando o solo vai ficando pesado. Então, nessas áreas da encosta, há uma tendência de haver um maior movimento de massa, né? O que pode acontecer também com a chuva intensa, não por efeito de encharcamento, mas por efeito de solapamento do fundo, mas é um outro fator. Tudo isso, quando você vai trabalhar, o engenheiro vai trabalhar no controle de enchente, ele tem que levar em conta esses fatores hidrológicos, tá certo? Bom, então, começa a ter a precipitação, que é a origem do ciclo hidrológico e é um capítulo da hidrologia, certo?
Aí, depois que essa chuva cai na bacia hidrográfica, que é a unidade fisiográfica, toda a ocupação do homem está dentro de uma bacia hidrográfica, né? Então, parte da água é retida pela vegetação, pelo humus do solo, que é uma grande esponja de água, ele absorve aquela água, e as raízes dos vegetais formam fissuras no solo e essa água infiltra, é um dos caminhos do ciclo hidrológico, é a infiltração. Parte da água escoa superficialmente e vai para os rios, e dos rios tende em direção ao mar, pela cota, pelo efeito topográfico, ele vai da parte mais alta para mais baixa até chegar no mar, é o exutório de tudo, de todos os rios. Parte da água evapora, né, pelos rios, pelos lagos, pela evaporação do solo. Parte da água volta também para a atmosfera pela evapotranspiração. Onde tem vegetação, tem evaporação do solo, mais transpiração do vegetal, que a gente chama de evapotranspiração. E parte da água também escoa pela água subterrânea, que também escoa entre os poros do terreno, há um escoamento que é diferente do escoamento do rio, que é um escoamento seguindo a equação de Mannen, que é um escoamento de corpos superficiais. A água subterrânea ela escoa de acordo com a lei de Darcy, é um escoamento laminar entre os poros do terreno, mas ela escoa, também tem leis da hidráulica para isso, mas não é hidrologia, é hidráulica, é outro assunto, que você tem que você calcula também o escoamento da água subterrânea, que vai para o rio. Então o rio tem duas alimentações, parte da água do rio vem do escoamento superficial e parte da água do rio vem do escoamento subterrâneo. Tudo isso é o caminho da água na natureza e faz parte da hidrologia. E, obviamente, depois tudo se volta ao início pela evaporação da grande massa de água que está no oceano e o ciclo está sempre retornando. Por isso que eu digo para vocês, a água não vai acabar na natureza porque o ciclo hidrológico nos dá essa garantia. Mas pode faltar água. Por que pode faltar água? Uma das parcelas fundamentais do ciclo hidrológico é essa bichinha aqui, a nossa floresta. Se você tira a floresta, você está interrompendo uma das parcelas fundamentais do ciclo hidrológico, que é a infiltração de água. E o homem está fazendo isso, ele está aumentando o desmatamento, aumentando a impermeabilização do solo com as construções das cidades, das estradas. Então, aquele trabalho que a natureza fazia antes, de pegar água de chuva e infiltrar, não está mais acontecendo, está diminuindo esse trabalho. Então, consequentemente, está diminuindo a infiltração, o lençol freático está depletindo, está diminuindo cada vez mais. Então, o que acontece? Na época de chuva, o rio tem mais água, porque ele está incrementando o escoamento superficial, então se está aumentando as enchentes, e na época de estiagem, o rio está cada vez com menos água, porque o lençol freático, na estiagem, por que a água do rio escoa na estiagem? Apesar de não estar chovendo, porque quem alimenta o rio é a água subterrânea, gente. Está tudo interligado na natureza, lembra aquela figurinha? Ar, terra e água, está tudo interligado na natureza. Essa é a visão que eu quero passar para vocês. Bom, dentro dos capítulos da hidrologia, nós vamos falar, tá? Os capítulos são esses, a precipitação, evaporação, evapotranspiração, né? Escoamento subterrâneo, não são essas parcelas de escoamento superficial, né? Que vai gerar a água dos rios, por exemplo, que a gente vai avaliar. Então, a parte de evaporação e hidrologia a gente considera como perda d'água. Evaporação, poxa, mas evapora, vai formar nuvem, vai chover de novo. Não necessariamente, porque a água pode evaporar e ficar presa lá na nuvem. Se não tiver condições propícias para precipitar, ela não vai precipitar. É considerada perda d'água, né? Mas eu vou focar mais aqui a parte da precipitação e do escoamento da água superficial dos rios, que é o que a gente usa como água útil para o ser humano, para os sistemas ambientais, mas já sabendo que a água do rio depende da água subterrânea, está interligado, né? Eu tenho essa figurinha mais técnica, essa aqui é uma figura mais colorida, essa aqui é mais técnica, né? Mostrando, então, as diferentes parcelas da nuvem, a precipitação, você tem a evaporação direta, a água que chove, antes de chegar embaixo ela já está evaporando, a água que cai aqui no solo, você tem a evaporação da água que cai na folha, ela evapora, isso não é transpiração, é evaporação de superfície líquida, a água cai na folha. Você tem a evapotranspiração, que é a água que o vegetal tira do solo e libera pela folha, uma outra parcela. Você tem a infiltração da água, olha aqui a franja capilar que eu comentei com vocês, é essa camada de água capilar que é a que o vegetal usa para sua alimentação. Obviamente, você tem aqui o escoamento da água subterrânea, isso aqui é a água subterrânea, e aí dá para você entender o conceito de permeabilidade do solo, como ele é importante.
Eu quero que vocês entendam fisicamente. Aqui está o lago, os rios, os corpos d'água superficiais. Então, considera um solo muito permeável. O solo mais permeável é a areia. E um solo impermeável, o tipo de solo impermeável, mais impermeável, é a argila. A argila é impermeável. Então,